Iniciando a gravação e iniciando a questão da gravação e vamos começar a nossa reunião, tá? Bom, estou com dois computadores, um gravando, um apresentando, então a gente vai fazendo as conexões entre os mesmos aí, então se falhar alguma coisa, por favor, pessoal, avisa a gente aí que a gente vai verificando, tá? Bom, não sei se o Nord e a Lilian querem chegar mais por perto aqui, daí só para a gente gravar e ficar com o pessoal. Olha lá o Nord ali, a Lilian aqui também. Beleza, para cá. Pode ver que aí parece que tá tudo bom. Tranquilo? Então a gente está nesse processo então, ok? Pessoal, vamos lá. Dando início então, né, a nossa 83ª reunião não ordinária, ela é extraordinária, conforme nós atribuímos em nossas reuniões anteriores que a gente estabeleceu de como que era o formato e os meios em que a gente realizaria a questão das nossas reuniões do CONCAN, tá? Bom, temos como expediente, num primeiro momento, a verificação de quórum, né? Hoje nós estamos com quórum, até o presente momento com 12 presentes, né? Dentro do nosso conselho, né? E temos como expediente, né, inicialmente a questão da posse dos novos membros. Então, temos a Gabriela aqui presente. Tudo bem, Gabriela? Nos ouve? Gabriela. Ela tinha falado no chat que estava com um problema técnico. Ela ouvia, mas acho que ela não consegue falar, alguma coisa assim. Perfeito. Exato, acho que ela está sem microfone. Qualquer coisa pode escrevendo, tá, Gabriela? Estou até vendo aqui que está no chat aqui alguns inscritos, mas fiquem à vontade aí para escrever. Então, estamos com a Gabriela, que é do ADM, né? Estamos com o Júlio, que é da licenciatura em Química, e estamos com a Lilian, que é do técnico em Química, ok? Aí não está presente ainda o Renan, né, que é o outro titular, a Alcina, que é suplente, e a Stephanie também, que é suplente. Então, o primeiro passo nosso é dar posse a esses nossos novos conselheiros, tá? Então, eu vou estar gerando no SWAP um documento, né, que é o termo de posse, né, da Gabriela, do Júlio e da Lilian, né, solicitando, né, eu assinando, solicitando a assinatura deles, conforme apresentado em tela. Só voltar para cá, pera lá. Para que depois eles assinem e tenham, né, esse documento registrado como termo de posse, tá? Eu vou abrir um só para a gente verificar o termo, né? Depois é idêntico à questão dos demais, tá? Então, termo de posse do CONCAN, às 17 horas, deixando como tempo padrão 5 minutos, do dia 18 de setembro de 2025, de forma híbrida, sendo presencial em nosso campus, no Laboratório de Informática 5, e por videoconferência na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, através do link. Espera um pouquinho que caiu aqui. Só voltar. Então, vamos lá. Através do link, né, https://conferenciaweb.rnp.br/webconferência/Carlos Roberto Paviotti, perante reunião, vou acertar aqui, extraordinária, presidida por mim, Carlos Roberto Paviotti, presidente do Conselho do Campus Capivari, pelo presente imposto, Gabriela Aparecida Giacomo Furlan, como membro titular desse conselho,
representante do segmento discente para o biênio 2024-2026, referente ao período compreendido entre 18 de setembro de 2025 a 15 de novembro de 2026, em consonância com a Resolução 9 de 2022. Bom, esse mesmo termo nós temos, né, conforme, deixa eu só aceitar mais uma aqui, esse mesmo termo nós temos para a Gabriela, né, e para os demais membros, que depois a gente vai encaminhar para assinar. Então, assim imposto a Gabriela, Aparecida Giacomo Furlan, o Júlio César de Moura e a Lilian Caroline Oliveira Lima. Né? Os demais membros não presentes não são empossados nessa reunião, mas serão empossados nas próximas, o quais eles irão participar. Então, viva! Né? Então, aos empossados, Gabriela, Júlia e Lilian, parabéns, né? E, né, queremos que vocês, né, sejam representantes do segmento discente em nosso conselho. Essa representação de vocês é importantíssima para nós, enquanto instituição, visto que nos permite ouvir diretamente a questão dos estudantes e, principalmente, a oportunidade, né, de a gente dar voz aos estudantes nesse nosso conselho, né, que é o órgão, a instância máxima dentro do nosso IFSP Campus Capivari. Então, mais uma vez, parabéns a todos. Bora? Senhor presidente. Sim, senhor. Eu só queria fazer uma declaração aqui que é com relação à aluna Lilian, que além de ser nossa aluna de Química, ela é membro do Conselho de Organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, agora membro do CONCAN, e, além de tudo, ela é uma ótima atriz. Teve uma performance excelente na aula hoje. Que beleza. E isso que ela está no primeiro ano de Química, correto? Você viu? Então, imagine quando estiver no quarto. Parabéns, Lilian. Né? Mais uma comissão gera vínculo empregatício. Mas é isso mesmo. É importantíssimo a gente ter o envolvimento dos estudantes, da participação como um todo, né? A disponibilidade em participar, em querer sempre contribuir para a questão do desenvolvimento da nossa instituição, o desenvolvimento da educação como um todo. É isso, a formação não é só a formação básica de aluno, né? Da participação, do envolvimento da própria construção do campus, esse todo o aprendizado e a formação que a gente oferece. Perfeito, né? E o bacana disso, né, e o legal, né, de toda essa situação é a possibilidade desses estudantes saberem, de certa forma, o que a gente discute dentro da questão do CONCAN, de saberem que, de certa forma, o CONCAN não é uma caixinha fechada, né? É uma caixinha aberta que a gente necessita ouvir a tudo e a todos. Tá? Então, vocês fazem parte agora desse nosso conselho. Ok? Alguém, alguma fala, alguma situação? Podemos segmento? Ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, entrando na ordem do dia, né? A nossa ordem do dia hoje está bem tranquila, muito sossegada. O primeiro item de pauta que eu compartilhei com vocês trata da questão da regulamentação sobre o projeto de ensino voluntário, né? No qual se pede a questão da extinção do mesmo, né? Seria, compartilhando com vocês, esse processo que eu encaminhei para todos. Deixa eu só aumentar. Espera aí que aqui é... Um pouquinho menos. Ok? Então, é um processo que ele vem de origem, na verdade, está como DRG, mas DRG e DAI, né? Onde a gente solicita... Um pouquinho, deixa eu trazer para cá. O documento. Demorou para carregar. Então, vamos lá. O que a gente traz desse documento? É um processo que a gente está trazendo e compartilhando com vocês,
onde a gente traz... Se eu aumentar a resolução, ele não apresenta aqui, pessoal. Tem que diminuir, tá? Onde a gente traz um edital de 2017, onde a gente traz algumas regras em relação à questão de seleção de projetos de ensino, né? Esse edital de projeto de ensino, ele previa a questão de bolsistas voluntários, né? Bolsistas a trabalharem dentro da questão do projeto como um todo, né? E dentro desse projeto de ensino voluntário, tinha um anexo que a gente colocava a questão dos colaboradores, as situações envolvidas dentro dele, os alunos, a vigência do projeto e todo o trâmite de apresentação, justificativa, objetivos gerais, os específicos, e um cronograma, um método e assim por diante, tá? Tramitado dentro da questão do envolvimento do coordenador de curso, né? Tendo a questão da aprovação, o docente realizava o mesmo. Bom, detalhes que a gente tinha que se atentar em relação à questão desse edital 10 de 2017. Ao choque, né, que isso dá-se com a portaria 2345, né, visto que lá é prevista a questão de projetos de ensino mediante a editais específicos, e hoje a gente faz os editais específicos que saem tanto do ensino, da pesquisa e da extensão, né, mas não dentro do caráter voluntário, tá? E aí, visto essa situação e até mesmo de não utilização, né, recorrente, né, da situação desse edital de trabalho voluntário, a DAI, né, ela propõe a questão de diretrizes em relação à questão de projetos de ensino, né, no qual traz em si, né, a aprovação de que todos os projetos devem atender obrigatoriamente os inscritos nos editais de bolsa de ensino vigentes como condição para análise e aprovação institucional, ou seja, mediante aos editais que a gente abre todo o semestre letivo, e revogamos aí a questão do... né? E revogamos aí, então... Caiu, pera. Só voltando, tá? Beleza. Bom. E aí revogamos a questão desse edital 10 de 2017, que traz a questão dos projetos de ensino voluntário. Essa é o pedido, né? Trazemos um ofício, né, aos conselheiros do CONCAN da proposta das diretrizes para o ensino. Então, considerando a existência do edital 10 de 2017, que regulamenta o projeto de ensino voluntário no âmbito desse campus, e diante da necessidade de alinhamento institucional quanto à gestão, acompanhamento e avaliação dessas ações, encaminhamos para a apreciação desse conselho a seguinte proposta: que sejam aprovados apenas os projetos de ensino que estejam devidamente inscritos nos editais de bolsa de ensino publicado anualmente pela instituição, que seja revogado o edital 10 de 2017, encerrando a possibilidade de submissão de projetos voluntários desvinculados dos editais regulares. Informamos que a minuta de deliberação correspondente encontra-se apensada no processo para análise e deliberação da questão dos conselheiros. Agradecemos desde já pela atenção e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que assim se fazem necessário. Bom, como partiu da DAI, eu abro a fala ao conselheiro Matheus Nord para que possa colocar e fazer comentários. Na verdade, a nossa preocupação é que, primeiro, né, o alinhamento aí da forma como a gente conduz, né, as propostas dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, né, estarem alinhados com as exigências institucionais, né? Muitas delas não partem nem do campus, né? Então, por exemplo,
A PRP tem uma forma que ela define de como são os projetos de pesquisa, né? A PRE, não lembro como que é a da extensão, né? Mas Pró-Reitoria de Extensão, PRX, também tem, né? E nessa parte, a Pró-Reitoria de Ensino acaba não sendo tão incisiva, tem um regramento específico dos projetos de ensino com bolsistas. A ideia é alinhar tudo isso dentro de um edital só. Ou seja, o docente, né, ele vai propor no edital projetos. Ele pode ter projetos, e aí depende toda aquela questão de disponibilidade de bolsa, né? Então, ele pode ter projeto que vai ser tocado com um bolsista e um outro projeto que foi avaliado nas mesmas condições que, eventualmente, por questão orçamentária ou porque, eventualmente, o próprio orientador já teve um bolsista em outro projeto naquele semestre, né? Pode ser conduzido de forma voluntária. E, além disso, né, isso traz mais organização e previsibilidade, né? Porque a gente trabalha com os projetos de ensino muito vinculados, né, às disciplinas que elas vão atender. A gente tem projetos de ensino que são mais globais, né? Monitoria de física, não é para uma disciplina de física em específico, são para todas. Monitoria de matemática. Mas a gente tem algumas monitorias, por exemplo, que são mais específicas. Então, a gente entende que seria importante fazer esse alinhamento. Ou seja, né, o professor já se prepara no final do ano anterior, assim como a pesquisa faz, né? Eu submeto o projeto no final do ano anterior para o ano inteiro seguinte. O mesmo vale para os projetos de ensino com bolsa, mas o voluntário estava trabalhando na forma de fluxo contínuo. Então, isso acaba também sobrecarregando a DAI, porque no fim a DAI recebe tudo isso, precisa, né, dar os devidos encaminhamentos. E tem uma outra questão, que é a seguinte, né? A Portaria 2345, que regulamenta as atividades de apoio ao ensino, pesquisa, extensão, inovação e representação, né? Ela dispõe, né, o rol de atividades que os docentes vão eventualmente trabalhar, executar, que eles vão colocar nos seus PITs, né? E o número de horas que aquele docente pode dedicar àquela atividade. Então, de novo, né? Não somos nós no Campus Capivari que fizemos isso. Houve uma discussão sobre esse assunto, né? Então, por exemplo, orientação de projetos de pesquisa e ensino e extensão, eles têm um limite de horas, que está lá, tantas horas por projeto, e no total, se você orienta mais de um projeto, tem uma quantidade total que você pode pôr. O molde como existe hoje esse edital de bolsa de projeto de ensino voluntário, a gente corre o risco de o professor fazer uma proposta e às vezes ele não se atentou, né? E a carga horária que ele indica que ele vai dedicar para aquele projeto está acima do que está permitido na Portaria 2345. Né? Então, é uma forma da gente alinhar, né, essa questão também. Então, isso, por exemplo, eventualmente deverá ser incorporado ao edital, né, para que aí os proponentes, na hora de colocarem os projetos, vão seguir ali as cargas horárias previstas, né, nas normativas institucionais. E, de novo, né, como o projeto de ensino tem um propósito, muitas vezes, de atender especificamente as disciplinas, né, e o docente vai dispor do seu tempo para trabalhar com os alunos, para orientar, para estudar com eles, para executar monitoria. Então, é importante que isso já esteja previamente organizado, né, para que não ocorra, como acontece eventualmente, né, no meio do semestre, o docente gostaria de propor um projeto de ensino. Então, isso eventualmente tem um impacto lá no pitch dele, no RIT, né, no relatório de trabalho. Então, a ideia é colocar em condições de isonomia todos os projetos, os de bolsa e os voluntários, e alinhar a condução entre os projetos de ensino, pesquisa e extensão. Obrigado, Nordi. Algum conselheiro gostaria de fazer algum comentário? Bom, temos mãos levantadas. André? Eu estou entendendo, então, que
o edital, ele vai se abrir edital para projeto de ensino, tanto para modalidade com bolsa, como para modalidade sem bolsa, é isso? No primeiro momento, a gente vai abrir o edital. Aqueles que forem contemplados com bolsa, é bolsa. Aqueles que não forem contemplados com bolsa, se tornam voluntários. Na verdade, a ideia é que Tá. seria formar um banco de projetos. E aí só pode ser tocado no ano seguinte, seja na modalidade bolsista ou na modalidade voluntário, aqueles projetos que passaram por todos os trâmites do edital. É lógico, né, que a gente sabe que a quantidade de bolsas que nós dispomos aqui com o orçamento do campus acaba não conseguindo atender a todos os projetos solicitados. Então, a ideia é usar o mecanismo do edital para formar esse banco de projetos. Uma vez que o projeto foi aprovado no edital, mas não teve bolsa, ele pode ser implementado como voluntário. Tá, tudo bem, eu entendo a ideia da racionalização do processo, mas quero lembrar que na pesquisa não é assim. Na pesquisa você tem a possibilidade de projeto sem bolsa em fluxo contínuo. Então, se a ideia é alinhar, deveria ser mantido, porque aí a pesquisa e o ensino teriam o mesmo modelo, vamos dizer assim, de implementação. A pesquisa, André, ela está sofrendo uma padronização também, nesse mesmo sentido que a gente está colocando a questão do ensino, tá? No caso do PACTEC. Né? Então, hoje, o que acontece? Aí é a outra discussão que a gente vai trazer na próxima reunião nossa, que a gente vai trazer a questão do orçamento. Tá? Então, hoje a gente tem a questão do PACTEC, que envolve a questão das emendas dos deputados, que estão subsidiando a questão dos projetos de pesquisa dentro do campus. E com base nisso, depois tem a questão do Gustavo, né? Daí, com base nisso, a gente está buscando, né, a questão de deixar os trabalhos, os projetos, para que eles possam ser executados dentro da periodicidade que compreende a questão de um ano. Tá? Então, vai ficar dentro da questão dos processos como um todo. Então, exemplo, o PACTEC está previsto para se iniciar a questão do projeto em março e se encerrar no dia 30 de novembro, né, com o total de 10 bolsas. Diferente, um exemplo, da questão do ensino, que são 4 e 4. Né? Então, a gente vai buscar depois, né, no decorrer, essa igualdade, né, dentro da questão dos projetos. Mas o ensino está indo na mesma caminho, né, da questão do que a gente está colocando no ensino. Você está querendo me dizer, então, que a pesquisa vai tirar o fluxo contínuo de projetos sem bolsa? Você vai entrar com os projetos, né? Ele vai aceitar, mas ele vai ter o trâmite para executar, não diferente da questão do... Dentro de um edital, né? Dentro da questão do edital, Sim. Mas vai funcionar do mesmo jeito. Ele vai aceitar a questão do fluxo contínuo. A questão é de quando que a gente vai executar os mesmos, para a questão de haver a previsibilidade dos mesmos. Tá? Ou seja, André, só para a gente elencar e trazer essa situação. Primeiro, para trazer para que todos os processos, os projetos que a gente tem, tanto de ensino, pesquisa e extensão, estejam atrelados à questão da 2345, né? E para que haja a previsibilidade do que vai acontecer dentro da questão do ano letivo. Para que, de certa forma, não ocorra situações de que preciso completar a minha carga horária. O que eu vou fazer? Um projeto. Né? Um projeto que saiu do nada. Então, ou seja, não pode sair do nada. Ele tem que ter, de certa forma, um planejamento para que haja uma execução de uma forma correta, né? E que seja benefício a todos, né? À instituição, ao pesquisador, ao aluno bolsista e assim por diante. Bem? Não, passo a palavra para os colegas, mas para mim ainda não está muito claro, não. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, vou trazer 2 pontos, tá? Primeiro, tentando contribuir para a explicação aí, que o André talvez não tenha ficado tão claro.
A ideia é que vai ter um edital onde todos os projetos serão submetidos. E vai ter uma classificação desse edital, pontuação. Aqueles primeiros pontuados serão os editais com bolsa. Os próximos serão os voluntários, aqueles que a gente não teria condição de fomentar, né, com as bolsas. Eu entendo, particularmente, que faz parte de uma gestão mais estratégica né, dos projetos. Acho que, para mim, na minha concepção, faz todo sentido. Na coordenadoria de extensão, né, pela PRX, a gente tem ainda um edital de fluxo contínuo de projetos de extensão, mas esses projetos têm uma característica específica, que é: a gente só pode fazer um projeto em fluxo contínuo caso surja uma parceria, né, que demande um projeto fora daquele prazo que foi estipulado no edital principal. Então, os projetos de extensão em fluxo contínuo são exclusivos para parcerias novas, né, vamos dizer assim. Tá? Então, acho que também contribui nessa situação da gestão estratégica, né? Particularmente, eu acho que faz todo sentido a extinção desse edital que a gente tinha em 2017. Ok, obrigado, Gustavo. Bom, o Renan, por favor, Renan. Não estamos te ouvindo, Renan. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Agora sim. É que tem dois Renan na meeting, a gente acaba... Mas, Renan enfim, estudante. Renan estudante. Eu diria assim, o primeiro ponto, né? Me chamo Renan Gagliano, tá? Prazer, eu entrei um pouco atrasado aí, né? Dentro do contexto, 10 minutinhos aí. Não sei se foi comentado algo, mas enfim, né? Participo do TPG, tá? Dentro aí do campus de Capivari. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Compartilhando aí conhecimento e resolvendo pautas importantes para a própria instituição em si, tá? Eu acho que o principal ponto, eu não consigo contribuir tanto, mas eu gostaria também, se existe algum glossário ou um documento específico aí da IFSP Capivari que lixe, explique os acrônimos utilizados aí, para mim é ótimo, tá? Porque eu vi que foi utilizado alguns que eu não conheço, tá? Então é importante eu ter esse material para que eu possa estudar e contribuir muito mais, né? Em questão da pauta que está sendo discutida, eu fiquei com uma dúvida muito importante. Eu não sei se eu vou falar besteira, né? Como eu digo, é a primeira vez, eu estou tentando contribuir e entender, né? Mas eu fiquei com uma dúvida porque para mim ainda ficou alguns pontos vazios, né? Quais mecanismos assim a direção geral pretende adotar para garantir que a extinção dos projetos voluntariados não reduza a oportunidade de participação estudantil? Né? Eu acho que esse é o principal ponto, especialmente aqueles que não conseguirem as vagas, né, de bolsas de ensino. Né? Então esse é o ponto que me trouxe aí um pouco de dúvida sobre a discussão em si. Perfeito, Renan. Então vamos lá, vamos por partes, Renan. Primeira questão de siglas, bem-vindo. Então, constantemente a gente tem novas siglas, né, na questão do Instituto aí, que envolve a questão de setores, conselhos e outras coisas como um todo. Não sei se a gente tem uma tabela em relação a isso, mas eu vou procurar verificar se a gente tem algo pronto isso daí, depois eu compartilho com todos, tá? Mas realmente no Instituto a gente é uma sopa de letrinhas, né? SEC, CRA, CSP, DAI, DRG, e aí a gente sempre vai tratando a questão dessas siglas como um todo, mas eu vou buscar um documento disso a fim de facilitar a questão do entendimento e todos saberem, de certa forma, a que se corresponde. Sim, pode abrir. Bom, tem alguém batendo na porta aqui.
Bom, e vamos agora ao segundo questionamento, Renan, é em relação à questão dos projetos. Na verdade, a gente não está retirando a questão dos projetos, tá? Os projetos, eles existem. Hoje, a gente sempre tem os editais de ensino, de pesquisa e de extensão, tá? A gente tem a situação também das possibilidades de a gente ter os projetos, né, em si voluntários. Hoje, projeto voluntário de ensino, praticamente o que a gente tem é 1 por ano, tá? E que não faz sentido, visto que o mesmo projeto que você tem de ensino voluntário é o mesmo que a gente tem aprovado dentro do ensino com bolsa, tá? Então, a pretensão da direção, né, não é, de certa forma, retirar projetos, mas sim ter os projetos consolidados, né, ou agrupados dentro das suas devidas caixinhas, vamos dizer assim, ensino, pesquisa e extensão. E dentro dos mesmos, aqueles que a gente consiga, de certa forma, atender com bolsa, que seja atendido com bolsa. Aqueles projetos que a gente não conseguir bolsa, que se tornem voluntários. Essa é a ideia, essa é a pretensão em relação à questão do projeto. Lembrando aí que... a gente reduz aí a gente reduz mesmo o perigo de ter pessoas ali, falta de participação, né, de oportunidades ali dentro do corpo estudantil, correto? Se a gente deixa dentro desse mecanismo, se o cara é aprovado dentro da bolsa, um exemplo, né, não foi aprovado dentro da bolsa, a gente consegue encaixar dentro do voluntariado. É isso que você está querendo dizer, correto? A ideia é assim, se não tem a questão da bolsa para atender a questão do projeto, o projeto continua, mas em forma voluntária. Né? Essa é a ideia. E dessa forma, o que acontece? A gente consegue, dentro dos mecanismos de controle, a gente ter uma previsibilidade do total de projetos que a instituição consegue, de certa forma, fomentar durante um semestre. Né? Então, vou pegar, por exemplo, né, até para a gente trazer a questão do funcionamento da questão do campus, inclusive até o próximo pauta que a gente vai trazer, traz a questão do calendário. Né? Quando chega no comecinho de outubro, os professores já têm que indicar o que eles vão fazer no primeiro semestre de 2026. Então, ou seja, eu não posso chegar no dia 2 de fevereiro sem saber o que de certa forma, vai existir dentro do campus. Então, por isso, tem que ter a questão da previsibilidade. Então, essa previsibilidade já possibilita a gente antecipadamente saber e informar para a questão dos docentes o que a gente vai ter de projeto de ensino, de pesquisa e de extensão. Essa é a devida intenção, que essas informações ela esteja atrelada ao edital que hoje nós já temos, né, do ensino, de pesquisa e de extensão, e não um separado que seja de voluntário para a questão de ensino. Perfeito, entendido. Perfeito? Bom, o Nord pediu a palavra. Além dessa questão da gestão, vamos dizer assim, dos projetos, no sentido de receber e avaliar, tem algumas questões também operacionais, vamos dizer assim, que é o seguinte, né? Quando o projeto chega, né? Eu não peguei ainda essa fase, porque os projetos que estão sendo tocados foram os bolsistas, né? Eles foram avaliados no ano passado. Mas você tem que submeter a avaliação, né? Pelo menos 2 avaliações aí, né? Tem a questão das notas e tudo mais, a classificação. Quando a gente deixa esse fluxo contínuo, é muito mais difícil você conseguir a colaboração para avaliar. Então, acaba recaindo sobre a DAI e outros colegas, um ou outro colega que eventualmente é mais... tem uma disponibilidade maior para colaborar nesse sentido. E aí, isso tira um pouco, né, do tempo ali que a gente tem que fazer. Tem uma questão também da emissão dos certificados. Então, por exemplo, acabei passando por uma situação assim recentemente no final do semestre passado, né? O professor falou, mas eu desenvolvi um projeto voluntário. Eu falei, poxa, mas professor, e aí? Eu não estava sabendo. Então, cria uma situação, eu entendo, né? Se não submeteu, não submeteu. Mas aí o aluno se envolveu. Aí a gente fica naquela situação assim, você não atendeu a norma, mas o aluno fez, sabe?
E aí a DAI fica naquela situação que se você vai e fala, não, é a norma, você é o chato, você é o intransigente. Se você flexibiliza uma vez, você tem que flexibilizar para todo mundo, né? Você não pode ter casos e casos. Então, acho que isso traz uma uniformidade de tratamento para os projetos. Então, de novo, né? Não é o objetivo impedir a condução deles como projetos voluntários. Mas eles têm que estar ali no banco de projetos, né? Assim como a gente tem, por exemplo, os cursos FIC, né? Você tem bancos de cursos FIC. Cada vez que é um curso FIC novo, você vai lá e submete um PPC. E tem uma outra situação, né, que não é operacional, talvez seja um pouco conceitual, né? Que é, muitas vezes, alguns casos em que ocorre uma duplicidade. Então, por exemplo, você tem um projeto de ensino com um bolsista, e aí esse projeto é duplicado exatamente igual para um voluntário. Será que faz sentido? Talvez em algumas situações sim, e aí talvez seja o caso da gente especificar quando isso faz sentido. Será que em outras não faz? Porque vamos pensar o seguinte, se eu já tenho um bolsista que vai atuar como monitor de uma disciplina, eu vou precisar ter um voluntário para essa mesma disciplina? Estou falando de monitoria porque talvez é o caso mais clássico. Talvez na química, como nós temos matutino e vespertino, eventualmente se encaixe, mas entende? E aí a gente tem que tomar esses cuidados, porque senão fica essa situação que a gente vai tendo que lidar e é um pouquinho mais complexo. Então é aquela coisa, não tem lugar nenhum dizendo que não pode. Então pode. Então é para dar um respaldo, é para dar, né, na hora de tratar essas situações. Bom, André? Então, Matheus, mas veja, o que você está falando, eu concordo com você, mas isso não é questão de ter ou não o fluxo contínuo, não é da modalidade, isso é uma questão de edital. Você precisa no edital dizer o que pode e o que não pode fazer. Então, tem que reescrever o edital fechando brechas de mau uso do edital. Essa é outra coisa, porque o fato de ser fluxo contínuo não significa que não tenha regramento para submissão do projeto. Pelo menos na pesquisa é assim. Tá? Veja, eu estou olhando pelo ponto de vista do professor, vocês estão olhando do ponto de vista do gestor, né? Então a gente tem que entrar num acerto aí, porque do ponto de vista do professor é interessante você ter exatamente isso, essa flexibilidade para você poder submeter um projeto no momento em que o projeto se amadureceu ali. Mau uso dos mecanismos do instituto, isso vai do caráter de cada um. Infelizmente, a gente não tem como mudar o caráter da pessoa que faz o mau uso de alguma coisa, né? Agora, não podemos penalizar os outros por causa disso. Então, do ponto de vista do professor, eu acho que esse fluxo contínuo é muito mais interessante. Porque também eu estou pensando aqui, então tem 30 projetos, dá um trabalho desgraçado. Vocês acabaram de dizer que foi um projeto só. Então, não é uma modalidade que está demandando grandes coisas, que está causando tantos impactos assim. Então, eu só pondero esse outro lado aqui, porque a gente já tem uma série das caixinhas que tem que ter mesmo, que tem que ter os prazos, isso e aquilo e tal. É interessante ter algumas modalidades que dão ao professor um certo jogo de cintura na composição das atividades também. A ideia de vocês é quantos editais por ano? 2 ou 1? A gente sempre trouxe na questão dos ensinos, André, um único edital, né, que a gente lança no final do ano, se inscreve os projetos e com base na questão dos projetos, depois a gente faz a alocação de bolsas. Caso a gente não consiga todas as bolsas no primeiro ou quantidade de projetos suficientes para o primeiro semestre, a gente faz um edital complementar para contemplar o segundo semestre. Tá, então eu acho que a sugestão, né, acho que cabe a questão da sugestão, pensando na questão do docente, nesse edital a gente contemplar a questão do fluxo contínuo dentro da questão da modalidade de ensino voluntário.
Para a gente não fechar todas as portas, mas para que esteja dentro de um único edital, assim a gente consegue ter o controle, né? Ou saber da previsão daí a ser ofertada a cada ano. Tá, porque olha, se for um edital para o ano inteiro, aí eu sou contra. Porque Não, aí... O edital, não, eu concordo, mas a gente pode deixar o edital e colocando a situação do voluntariado a ser submetido, mas diante os critérios que vão estar estabelecidos dentro dele, com a previsibilidade dele ser executado. Tá? Mas é assim, diante das normativas e que seja dentro do edital. Hoje, o que acontece? Né? Até o Nord comentou a respeito disso. Né? Ele pode dar uma interpretação de um projeto A com bolsa, é a mesma coisa do que um projeto A sem bolsa, né? Que é a questão do voluntário, e ter a questão da duplicidade de projetos, mas só que a essência do mesmo, né, é a mesma, né? O trabalho é o mesmo. Então, a ideia é deixar isso daí dentro de um único documento, a fim de não tornar isso daí, de certa forma, dúbio, né? Algo que eu tenho conta porque tem bolsa, e ao mesmo algo conta também porque não tem bolsa. Né? Então, a ideia é assim, é projeto, conta projeto. Tudo bem? Gustavo? Eu acho que eu fui quase que contemplado completamente na sua fala, Carlinhos, mas deixar claro, né? Se for essa questão de um edital que vai ter os prazos e também pode ser em fluxo contínuo, os critérios para o fluxo contínuo tem que estar claro, né? Inclusive, uma justificativa do porquê não foi submetido dentro do prazo. Né? Porque eu entendo que o que o Barreto colocou, de que um projeto pode amadurecer, por exemplo, no meio do semestre. Tá? Mas, beleza, amadureceu no meio do semestre, organiza ele, no meu ponto de vista, tá? Como gestor, né? Organiza ele para ser submetido no próximo semestre. Começa certo, começa dentro do prazo. Então, o que eu quero dizer é que tem que ter uma justificativa para não ser dentro do prazo. Até mesmo para o cômputo das horas serem realizadas de uma forma clara, né? Posso só complementar? Sim. Não sei se o Gustavo terminou. Sim, era isso que eu queria deixar claro. Obrigado. Eu entendi o que o Barreto falou, então vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou dando... Agora, mesmo nos nossos cursos integrados, né, a gente já não tem a anualidade de todas as disciplinas. Nem todas as disciplinas você tem no primeiro, os alunos têm, né? No primeiro e no segundo semestres. Né? Várias delas estão em um semestre e vai intercalando ao longo dos anos. Então, pode ter uma situação, por exemplo, aí eu estou pensando muito em monitoria, tá? Em que o docente identifica, né, ali no primeiro bimestre uma dificuldade dos alunos, e aí ele não tinha um monitor, e eventualmente ele, né, percebe essa necessidade e tem aí um intuito, né, consegue ali engajar um aluno para trabalhar como monitor, mas o edital das bolsas já se foi, as bolsas já estão atribuídas, né? E aí ele, sentiu uma necessidade, percebeu que conseguiu trazer um aluno. Então, acho que um caso desse, que imagino que seja ali um dos exemplos que o Barreto esteja citando, né? Me parece muito justificável. O que eu acho que seria razoável, que a gente não tivesse fluxo contínuo. Talvez uma janela dentro do semestre para esses casos muito específicos, né? Então, por exemplo, o professor de operações unitárias, que no caso sou eu, né? Estava ali dando a disciplina no primeiro bimestre e percebeu que os alunos estão com muita dificuldade, chamou para recuperação paralela, aquela coisa. Mas se a gente tivesse um
um monitor talvez fosse interessante. Então, tem uma justificativa. Só que, assim, para mim, faz sentido um caso como esse, e aí você põe uma janela. Até o final do primeiro bimestre, você propõe ali um projeto voluntário, e aí, a meu ver, tem que ser uma coisa fechada mesmo, né? Bem justificada, para ser tocado no segundo. O que é um pouquinho complicado é deixar fluxo contínuo mesmo, porque aí, desculpa, gente, vou ser bem honesto, depois na hora de avaliar, é uma dificuldade. Depois que o professor, os professores em geral, se organizaram para executar suas atividades, né? Ali fizeram seu pitch, já tem as suas atividades, aula, projetos, assim por diante. É complicadíssimo você conseguir um colega, né? Você tem sempre os mesmos que vão ajudar, e a gente sabe que pode contar com eles, né? Mas aí você fica o tempo todo sobrecarregando eles também. Então, tem esses vários aspectos, eu acho que a gente consegue não eliminar a possibilidade de ter isso, mas talvez ter um pouquinho mais de previsibilidade para que não chegue uma situação que, no fim, para você contornar a situação fica muito difícil, né? Então, isso foi uma ideia, assim, né? Ó, a gente põe uma janela dentro do semestre, com toda uma justificativa, e, a meu ver, me parece um pouco mais fácil de justificar uma situação de monitoria, por exemplo, que nem essa que eu citei, mas sei lá, né? Tem outras, não sei. No ensino, a prioridade é monitoria. É monitoria, né? Sim, André? Sim, mas há outros projetos também que não só monitoria. Matheus, um projeto foi apresentado, você está falando como se fosse 30, eu entenderia perfeitamente, é difícil, a pesquisa apenas, às vezes, para conseguir monitor. Veja, eu acho que, às vezes eu estou achando que a gente está falando coisas diferentes, a gente tá entendendo as coisas de uma maneira diferente. O mínimo, se a gente tem 2 semestres e a minha carga horária muda por semestre, o mínimo que eu preciso ter é um edital por semestre. Aí eu acho que resolve. Sim. É o Mas aí, mínimo, certo? Eu não vou conseguir fazer um planejamento para o segundo semestre no final do ano anterior, de um projeto de ensino. mas aí Então, nesse se a caso, gente conseguir lançar um edital por semestre, aí beleza, porque a nossa organização, gente, das atividades é semestral. Aí tá tranquilo, a gente só muda esse ano. Beleza, mas aí, no caso, a gente tira esse fluxo contínuo, você está falando, durante o semestre? Se a gente tiver 2 editais, né, por exemplo, um edital dos projetos que vão ser, ao final de 2025, um edital que vai tratar dos projetos... Do primeiro semestre de 2026. Isso, Perfeito. E ao final do primeiro semestre de 26, os Para o projetos... segundo semestre de 26. Isso. E isso. a minha dúvida é o seguinte, a gente fazendo isso, você acha que ainda assim é necessário a gente manter o fluxo contínuo ao longo do semestre? Não, eu acho que poderia deixar... Vocês estavam falando de casos excepcionais, né? Sim. Eu acho que é sempre interessante deixar um caso excepcional que fica a critério aí, enfim, da própria DAE, avaliar, porque, gente, vamos lá, a gente faz um planejamento, mas eventualmente surgem surpresas. A gente só tem que ter flexibilidade para eventualmente contemplar aquelas que sejam evidentemente justificáveis. Mas eu acho que se ficar um edital por semestre, no final do semestre anterior para o semestre seguinte, eu acho que é o suficiente. Perfeito. Beleza. Aí tá fácil a gente resolver. Pessoal, podemos ir para a votação? Eu entendo que sim. Da minha Poder? parte, sim. Da minha parte também. Se esse entendimento contemplou a todos. Deixa eu só ver como que eu crio aqui o negócio para votar. Pera aí. Mudaram tudo esse negócio aqui, pô. Minimizar, área de mídia. Ali não é na Não, engrenagem. eu acho que eu tenho que parar ele.
Aí, aqui, enquete. Ó. Tem enquete, é ferramenta de enquete, viu, Carlinhos? É isso que tá procurando, né? Ó. Então, mudou, enfim. Mudaram tudo o negócio aqui. Espera aí. Aí eu vou falar para você, viu? Vai do menu do lado esquerdo. No Mac é bem mais fácil o negócio aqui, viu? Ó, processo 2097, tá? Sim, não, abstenção, né? Abstenção não tem por que a gente ter, tá? Vamos lá. Enviado para vocês, por favor. Responda sim ou não com a relação à aprovação do processo 2097, sim. Aqueles que não aprovam, por favor, não. Estamos com 2 presenciais aqui. Só não entendi por que abstenção não poderia ter, presidente. Abstenção é um direito dos membros. Abster, André. Ó, faz sentido abster. É uma situação que a gente precisa saber se é interessante para nós ou não, enquanto instituição, de um tema, falar assim, simples, né? Não complexo como um todo. Eu não entendo por que abster dessa situação. Mas eu entendo, é um direito. Carlinhos, é um direito. Se a pessoa entende que ela se abstém. Tá, então vamos lá. Quem quiser abster, né, para abstenção, de certa forma, só não votar. Pode ser? Carol, sim. Eu voto, agora buguei aqui no cérebro, porque tá essa confusão do se eu sou titular, se eu sou suplente, eu não sei de quem é o suplente. Aí, deixa eu ver, hoje... Eu votei. Tá, não, você vota. Eu votei. Ah, então tá bom. Presente, você vota sim. Tá. Washington, ele está como 20. O Mauro está duplicado, eu não voto. A Ademir votou, tá? Então, encerrando a nossa votação, temos 10 sim. 12. Com 2 aqui, né? Presenciais, 10 sim, 1 não. Ok? Bom, vamos para a próxima, então. A próxima pauta, deixa eu só trazer aqui para vocês mais uma vez. Depois eu pego o resultado daqui, tá? A próxima pauta nossa, pessoal, trata da questão do calendário acadêmico de 2026, que eu enviei para vocês, uma estrutura base, né, do que a direção, né? Eu e o Nord, a gente sentou para discutir e colocar para 2026. Esse mesmo calendário nós colocamos na reunião que nós tivemos com os coordenadores no dia de ontem. E aí saiu alguns questionamentos em relação à questão do calendário, principalmente em relação a algumas datas propostas, tá? Bom, deixa eu só compartilhar com vocês, né? Então, desculpa. A sugestão que veio em relação à questão do calendário estava atrelado a situações que envolvia principalmente a questão do final do ano, quando temos aí o período de reavaliação, tá? E com base nisso, né, surgiu ideias de um segundo calendário. Então, o que está no processo apensado é esse calendário. Então, nesse calendário, os docentes retornam de férias no dia 2 de fevereiro, planejamento no dia 2, dia 3, o início das aulas começam no dia 4. Daí tem a questão do carnaval, mês de março cheio, mês de abril com alguns feriados e não emenda o dia 20, tá? Depois a gente vai ver o porquê que não emenda a questão do dia 20.
Daí a gente tem a questão do mês de maio, mês de junho, e as nossas aulas completam 100 dias letivos, conforme determina a questão da LDB, no dia 30 de junho. Tá? Então, no dia 30 de junho, de acordo com essa proposta, nós temos a questão dos 100 dias letivos do semestre. Tá? E nesse primeiro semestre, de acordo com essa proposta, nós temos um sábado letivo previsto. Inicialmente... Então, essa é minha dúvida, Carlinhos. Está tudo azul aí, o sábado. mas... Você não pintou o sábado. Não pintei o sábado, mas ele só tá. Totalizando um único dia aqui, tá? Por que eu não pintei, André? Pelo seguinte, eu estou trazendo como um calendário ainda genérico, tá? A gente, de acordo com as normativas do Instituto, eu tenho que ter um calendário para cada modalidade de ensino. Então, eu vou ter que ter um calendário para os integrados, para o EJA, para o concomitante, para a pós e para a questão das graduações. Então, exemplo, nas graduações, todo sábado, né, a gente pode considerar como letivo, porque a gente tem o TPG, o RH, né, no concomitante, mas a gente não conta como dia se não tiver aula, tá? Então, estou trazendo como a estrutura padrão para depois adequar de acordo com cada curso. Mas inserindo a questão dos dias e contando os dias, nós teremos 100 dias letivos no dia 30 de junho, colocando um sábado como letivo, que vai ser no mês de junho, estipulado aqui num sábado letivo, que vai ser uma complementação de carga de sexta-feira, que é destinado à questão da festa caipira. Tá? Bom, a data vai ser essa? Não sabemos. Só colocamos, não tem nenhuma comissão instituída para tal, mas pode ser qualquer sábado do mês de junho, né? A gente contabiliza ele como letivo e aí a gente fecha a questão dos 100 dias letivos. Então, esse sábado letivo pode sofrer alteração sem problema nenhum. Diante disso, o que nós temos? A necessidade, de acordo com as normativas vigentes, né, para os cursos integrados, obrigatoriamente, a gente tem que ter no calendário letivo um dia para reposição de aulas. Então, a gente estabelece que um dia depois do término da aula é o dia da reposição. Vou aceitar a Carol aqui, pera lá. Então, um dia após o término da aula, dia 30, então, é a questão da reposição. Aí a gente encerra essa questão para os integrados e a gente faz as reavaliações, que são para os cursos superiores, para o concomitante subsequente e para o EJA, tá? No dia 1 e dia 2, e a gente executa a questão do Conselho Deliberativo no dia 3, né? Do RH, a gente faz no dia 2. Espera aí, a reposição seria que dia, então? No dia 1. Os integrados, reposição no dia 1. 1 de julho. 1 de julho, isso. Tá. E o período de reavaliação dia 1 e dia 2 é, mais uma vez, André, concomitante e EJA superior. É esses que tem a questão da reavaliação, né, que tem o IFA. Então, os técnicos integrados... Tá, então os técnicos integrados terminariam dia 2, eles estariam de férias já. Já estaria de férias. Tá, dia 1 seria o último dia. Isso, o dia 30, o último dia, dia 1, um dia possível de fazer a reposição de aulas. Tá. Perfeito? Bom, aí a gente vem para o segundo semestre. Espera aí, por que dia 20, aquele você falou que não pode emendar? Por quê? Porque senão depois, daí a gente não vai ter dia para fazer conselho. Daí a gente vai ter que startar e iniciar a semana de julho. A menos que coloque um outro sábado. A não ser que a gente coloque mais um sábado. Tá, ok. Tá? Bom, vamos pegar agora no segundo semestre, tá? Segundo semestre é um pouquinho mais delicado aqui, mas vamos lá. Sem planejamento, aqui previsto para a gente retornar no dia 21, sem o planejamento, na verdade, o planejamento a gente realiza no dia 1º, tá? Dia 1º, na reunião dos professores, a gente faz o planejamento pedagógico semestrais, né, para os cursos semestrais do segundo semestre de 2026, e aí a gente já retorna, depois dos 15 dias de férias, no dia 21.
Tá? Então, no dia 21, a gente já começa a questão das nossas aulas. No dia 22, a reunião que a gente tem já vai ser da questão do planejamento. E aí a gente dá sequência em relação à questão do ano letivo. Então, daí a gente tem agosto com 22 dias letivos, setembro a gente tem com 21 dias letivos, tá? Ah, detalhe, em agosto, a pedido da CSP, né, pediram para incluir um sábado letivo no dia 8 de agosto para fazer a amostra de talentos, tá? Bom, aí a gente tem outubro, né, que a gente vai contemplar do dia 17 ao dia 23 a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e do dia 26 ao dia 31 a Semana do Saco Cheio ou também a Semana do Recesso Acadêmico e Administrativo. Bom, retorna a aula no dia 3, né? E aí a gente dá sequência de forma a encerrar o nosso semestre letivo no dia, vamos lá, 18 de dezembro. 18 de dezembro a gente encerra o semestre. Dia 19 fica o dia, um sábado, fica para reposição da questão das aulas. Daí dia 21 e 22. Aí já fica a questão das reavaliações, sei que fica apertado, e os conselhos para serem executados no dia 23. Então, essa era uma proposta que a gente mandou. No entanto, né, dessa proposta, a Francine, que inclusive até participou da reunião representando a questão das CAADs, ela trouxe algumas preocupações, principalmente em relação à questão do período de reavaliação e a questão principal também do Conselho Deliberativo de ocorrer no dia 23 e possivelmente não ter o tempo suficiente para se debater como se deve debater. Então, aí surgiu uma nova proposta. Dessa nova proposta, eu me encaminhei novamente para a questão dos coordenadores, para que eles possam debater e conversar juntamente com os seus, né? E, com base nisso, apresentar propostas, né? Para até no dia 1º de outubro. A segunda versão, só para trazer para vocês, né? Antes de a gente, né, sem deliberar, sem nada, mas apenas para comentar com vocês. A segunda proposta com algumas alterações de datas. Vamos lá. Nessas alterações, inserimos novos sábados letivos, né? A ideia é que os sábados letivos sejam programados com algumas ações que a gente consiga para todos, né? Então, a gente começaria, nessa segunda versão, as nossas aulas no dia 4, sem mudar, tá? Nós teríamos um sábado letivo em abril, tá? Possivelmente, desse sábado letivo em abril, poderia ser uma reunião com os pais ou um evento que envolva a questão dos alunos, um campeonato de futebol ou algum evento que envolva a questão de uma visita técnica, tá? Mas aí articular essa situação. Em maio, mais um outro sábado letivo a ser programado também. Em junho, mantém-se a questão do sábado letivo de junho para a questão da festa caipira. E dessa forma, colocando mais 2 sábados letivos no primeiro semestre, nós encerraríamos o nosso semestre no dia 26 de junho. Correto? Dia 27 de junho ficaria para reposição ou recuperação das aulas para a questão dos integrados, tá? Dia 29 e 30 seria o período de reavaliação para a questão dos cursos que nós temos concomitante, EJA e superiores. E no dia 1º faríamos os devidos conselhos desses cursos que são de encerramento semestrais, tá? No caso, EJA e os concomitantes subsequentes. Entraríamos de férias no dia 2, professores, né? Entrariam de férias no dia 2 e retornaria no dia 17. Dia 17 atribui-se como planejamento da questão do semestre. Aí vamos para o segundo semestre. Segundo semestre,
né? Então, dia 17, planejamento, início das aulas no dia 20, tá? Aí teríamos mantido o sábado letivo de agosto, tá? Manteríamos mais um sábado letivo no mês de novembro. Mantém-se também em outubro, tá? Só ver que a Meire está entrando aqui. Manteríamos a questão da semana de recesso acadêmico e administrativo no final de outubro, sem problema nenhum. Deixa eu só compartilhar que caiu. Pera lá, tem hora que cai esse trem. Voltou. Bom, e aí, dando sequência na questão dos calendários e colocando esses sábados que a gente colocou, né, na verdade são 2 sábados no segundo semestre de 2026, ou seja, inserindo mais um e antecipando a questão do retorno das aulas, nós terminaríamos o semestre no dia 15 de dezembro, dia 16 ficaria para reposição, né, das aulas. No dia 17 e 18, faríamos a questão das reavaliações, correto? Bom, no dia 19, se necessário, já dá para iniciar a questão dos conselhos, ou iniciaríamos o conselho no dia 21. Se desse algum outro situação, problema, ou de extensão em relação à questão dos conselhos, teríamos mais dias 22 e 23 para a gente executar. Então, essa é uma segunda proposta que a gente encaminhou também para a questão dos coordenadores e demos um prazo para que os mesmos possam discutir, comentar, trazer em discussão dentro da sua CAAD, da questão dos cursos como um todo, e nos devolva, né, com as sugestões ou melhorias até o dia 1º de outubro, para que a gente possa poder trazer isso daí para a questão do nosso próximo CONCAM. Bom, algum comentário? A gente não vai deliberar, apenas trazendo para vocês, e aí eu trago para vocês se vocês querem fazer algum comentário a respeito dessa situação. Sim, André? Não, a primeira pergunta era essa, então a gente não vai aprovar hoje, é só para a gente discutir, não. Beleza. Só para trazer. Eu, na verdade, olhando aqui assim, gostei mais da primeira versão. Eu só faria talvez 2 alterações. Se você puder abrir a primeira versão, Carlinhos, por gentileza. Sim. Aquele dia 20 lá, vai lá nele. Aí, 20 de abril, eu acho uma covardia, cara. Vai ser um dia complicadíssimo. Então, eu incluiria é um dia só. Emenda esse dia 20 e colocam mais, porque só tem um sábado, não é isso? No primeiro semestre? Só um sábado. Coloca mais um. Isso, coloca mais um. E minha sugestão é que até seja no começo do semestre, porque aí tem a galerinha nova que está chegando, eles estão animados, aí eles vêm. Né? E aí mata esse primeiro semestre. Eu acho que ele está ok. Tá? Uhum. Aí lá por final, aí eu acho que ficou, se você puder botar dezembro lá, por favor. Peraí, deixa eu só anotar aqui para não... Sim. Aí dezembro, de fato, ficou apertado. Tem quantos sábados no segundo semestre aí? 1. Então, eu acho que a gente podia colocar, porque o segundo semestre, gente, é um semestre complicado, né? É um semestre que tem um monte de eventos. Semana de Ciência e Tecnologia, Semana do Saco Cheio, Semana do Saco Vazio, tem semana para tudo que é gosto. Então, é um semestre mais difícil mesmo. Eu acho que daria para a gente colocar aí, talvez, mais uns 2 sabadinhos e fechar no dia 21, que, na verdade, é o que a outra proposta está fazendo, né? Fechar no dia 21. Dando aí uma margenzinha maior
os conselhos. Eu concordo que os conselhos a gente tem que ter, é o conselho de fim de ano, a gente tem que ter tempo para discutir. Na verdade, André, se eu for mexer aqui, eu vou precisar de um sábado letivo para cada um, tá? Se eu quero fazer o conselho no dia 21, eu vou ter que fazer a minha reavaliação no dia 17 e no dia 18. Mas nessa proposta, o conselho está que dia? O conselho está no dia 22 e 23. Então, eu não consigo... Desculpa, dia 23. Dia 23. Dia 23. Então, eu consigo antecipar ele para o dia 22 e incluir um sábado a mais, não? Mas aí eu vou fazer a reavaliação. Se eu colocar um sábado, vamos lá. Se eu colocar mais um sábado, eu vou ter que antecipar. Daí, vamos lá. Eu antecipando, preciso fazer a minha reposição. No caso que eu estou colocando a minha reposição no dia 19, num sábado. Então, para tirar a reposição do sábado, eu tenho que colocar 2 sábados letivos. A reposição viria por... A reposição é um dia depois do término das aulas. Essa reposição é obrigatória, você falou, né? É obrigatória. Obrigatório constar no calendário. Ela só Sim. é usada em caso de necessidade. Então, ela precisa ser exclusivamente reposição? Ela não pode ser mais alguma coisa? Não. Não, tem que ser específica para reposição. Porque não pode ter concorrência de atividades, entendeu? Você pode ter, se a gente faz com alguma outra coisa, você pode ter uma situação que a turma vai ter que, né, numa eventualidade, ter um sábado letivo, mas ao mesmo tempo ter que fazer uma reposição. Essa reposição precisa ser depois do final do calendário de aulas normal? Isso. Não pode ser antes? De acordo com como é estabelecido, André, é assim, um professor que ele não conseguiu dar aula, mas ele não consegue encaixar as aulas porque os alunos não têm disponibilidade. Quando que ele vai repor? No último dia, né? No último não, desculpa, um dia depois que terminar a questão do semestre. Então, a gente tem que garantir esse dia. Entendi. Tá? Então, esse dia tem que ser garantido. E tem que estar marcado como reposição. Mesmo que não seja para usar. Eu acho então que precisaria repensar o segundo semestre melhor, mas eu acho que o primeiro, fazendo aquela alteração da segunda-feira lá, para mim tá ok. O desafio fica repensar o segundo, talvez aí com mais calma, ver como é que encaixar isso melhor. Então, a ideia, se a gente conseguir antecipar a questão das nossas férias, eu entendo, aí eu compreendo a sua proposta também, André. Emenda aqui, tudo bem, coloca um exemplo, dia 25 como aqui. Na outra proposta, o que a gente fez? Deixa eu só pegar, essa aqui é a outra, André. Beleza, Não. Essa daqui. Essa outra, o que a gente fez? A gente colocou 3 sábados. Se a gente colocar 4 sábados, um em cada mês, vamos dizer assim, a gente atende essa proposta e a gente entra de férias aqui, ó, no dia 2. A questão de entrar de férias no dia 2, o que é vantajoso é a questão de a gente começar o segundo semestre antes. Daí, se a gente conseguir começar o semestre antes, a gente levanta dezembro. Né? Então, se a gente levantar dezembro antes, a gente segue com fluxo. Eu entendi aqui, cara, a gente está voltando aí no dia 20. No dia 20 volta com aula. Caramba. Mas a gente termina antes também, né, André? Qual uma preocupação que chegou lá no calendário, tá? Na gente discussão em relação a isso aqui. Muitos disseram assim, olha, chegou no dia 10, não tem mais aluno. Eu falei, mas tudo bem, fica os alunos que realmente necessitam, eles têm que vir, né? Porque falta avaliação, falta entregar atividade, o professor quer fazer algo mais específico, ele vai ter que vir. Falando, não vai vir. Aí eu falei, então tá, então qual é a sugestão? Sugestão é tentar antecipar o quanto antes. A sugestão que a gente tem de antecipar o quanto antes é iniciar o quanto antes a questão do semestre. Caso contrário, a gente não encaixa a questão dos 100 dias letivos. Mas, mais uma vez, tá, pessoal? O calendário está em discussão, né? Eu compartilhei, está compartilhado lá com o pessoal da gestão.
né? Então, os coordenadores de curso também estão com esses calendários. Se quiser, eu encaminho para vocês. Isso aqui eu não enviei ainda para o Concan, mas se quiser, eu coloco para vocês também. E toda e qualquer sugestão que venha é bem-vinda, tá? A ideia é a gente enxergar e trazer a questão do meio termo, né? Do que a gente consegue atender. Uma das sugestões que vieram é de a gente retirar a questão da semana do saco cheio. A ideia é ruim? Não sei. Eu vejo pontos positivos, né? Desses últimos 3 anos, né, que a gente traz a questão no calendário Semana do Saco Cheio, a gente volta renovado em novembro, uma semaninha, tá? Mas, vamos tirar a questão da Semana do Saco Cheio. Vamos, então. 15 de outubro, Dia dos Professores, 28 de outubro, Dia do Servidor Público, 2 dias que para. Não vai ajudar muito, não, tá? Ou seja, não ajuda. Se você falar para a gente tirar a semana do saco cheio. Aí fica difícil. Aí é crise, hein? Carol? Falou em tirar a semana do saco cheio, tive que erguer a mão. Não, eu não sou a favor, não, tá? Porque é o único momento fora de temporada que a gente consegue viajar, gente. Com os preços mais baixos. Também. Porque janeiro e julho, pelo amor de Deus. Isso daí, Carol, é para nossa saúde mental, pelo amor de Deus. É o único momento que a gente consegue a FIPESP. No ano todo. Mas não, eu acho que a gente merece. Ou talvez o que a gente possa fazer, sei lá, é tentar subir a semana, reorganizar. Mas, assim, mais uma vez, tá? A gente quer a discussão coletiva, a gente quer a participação de todos, a gente quer ouvir a todos, né? Inclusive a questão dos estudantes que hoje também, né, estão compondo a questão do nosso Concan, né? Então, a ideia é interessante e importantíssima para nós, para a gente ouvir a todos, para a gente ter a contribuição de todos para a elaboração desse calendário. Daniela, sim, fica à vontade. Daniela? Não estamos ouvindo. Será que habilitou o áudio? Às vezes na RNP aquele botãozinho do áudio fica ruim. Não entra, nossa, é uma dificuldade. Daniela? Vixe. Bom, Quem sabe, Daniela, você digita no chat ali. ela está aguardando, acho que ela caiu, está voltando. Estou aceitando a Daniela. Chefe, enquanto isso, eu tô com uma demanda aqui. Se eu sair, cai o fórum ou não? Tudo certo, André, tá tranquilo. Tudo certo? Pessoal, peço desculpa, então eu tenho um compromisso agora hoje, coincidindo com a reunião aqui. Deixo o meu abraço para todos aí, abraço para vocês, bom final de reunião. Ok, obrigado, André. Daniela, queria... Carlinhos, posso aproveitar o momento, enquanto a Daniela não chega, para trazer uma dúvida aqui para os conselheiros também, né? Eu estou montando com o Roberto um calendário para a gente tentar planejar as atividades de extensão do próximo ano, né? Quer saber o quanto que seria pertinente ou não apresentar as datas da extensão no calendário acadêmico. Eu tenho a impressão que o calendário já é bastante informação, talvez as datas da extensão sejam mais um processo administrativo do que de interesse público, né? Então, eu queria ver se vocês entendem que seria interessante colocar ou não as datas da extensão nos calendários acadêmicos. Sugestão, tá, Gustavo? Até mesmo para que o calendário ele não fique extenso,
seria interessante a gente fazer um calendário da extensão. Daí a gente faz a divulgação junto aos demais calendários do curso. Sem colocar aqui. O que você acha? Não, beleza, era isso que eu já estava organizando mesmo. Só queria ver se fazia sentido ou não. Tranquilo. Bom, Carol, tá com a mão levantada. Eu tinha esquecido de abaixar só. Perfeito. Daniela, não sei se ela vai querer falar ainda. Se ela quer digitar, não sei. Tem um texto aqui que eu não consigo ler. Caí, Carlinhos. Gente, estou indo para a aula, tal, beleza. Obrigado, pessoal. Tranquilo, Carlinhos, ela escreveu. Bom, então beleza. Pessoal, então só para a gente encerrar, né, já é 18h27. Ó, deixa eu só retomar uma situação. O Renan está presente agora também, então ele chegou um pouquinho atrasado. A gente tinha dado posse a Gabriela, o Júlio e a Lilian, e eu estou dando posse agora nesse momento, retomando então, do nosso Renan, né? O Renan Gagriliano, né? Renan, Gagliano, Carlos. Desculpa. Sem problemas. Vai chegar um documento depois para você assinar no SUAP que se refere à questão do seu termo de posse. Okay? Perfeito. Combinadíssimo, Carlos. E desculpe o atraso, viu? Estava aqui fechando, eu fui palestrante aqui de um hackathon aqui na companhia e passou 10 minutos ali, eu não tinha como parar, tá bom? Perfeito, sem problema. E seja bem-vindo ao nosso conselho. Toda contribuição é sempre bem-vinda para nós. Bom, perfeito. Pessoal, trazendo agora o último assunto que a gente tem em relação à questão dos assuntos gerais, né? Então, a gente traz a questão da regulamentação e procedimentos para visitas técnicas. Bom, vamos lá. Trazendo a questão desse assunto, o professor André Barreto, né, ele procurou o conselho e sugeriu, né, a gente desenvolver, primeiro, né, trazer para a questão do CONCAN, para a gente verificar se há a necessidade ou não de a gente desenvolver um regulamento e procedimentos para visitas técnicas, né? Então, hoje, o que acontece? Nós executamos dentro do nosso campus visitas técnicas. Essas visitas, a gente tem procedimentos informais que a gente estabeleceu informalmente, vamos dizer assim, mas a gente não tem um regulamento institucional. Eu gostaria de ver com vocês, conselheiros, se cabe a nós ou não fazermos esse nosso regulamento de forma que a gente tenha, né, a nível de campus, esses procedimentos que a gente deve adotar para a questão das visitas. Mauro, por favor, depois Gustavo. Oi, Carlinhos, era sobre a questão da extensão ali que o Gustavo mencionou. A gente fica com duplo coração. Eu acho que algum tipo de marcação da extensão deveria ter no calendário, sei lá, uma ou duas datas. E concordo que dentro da página do setor, do coordenador da extensão, aí o calendário lá posto vai ser bacana. Enfim. Bom, em relação... Pode falar, Mauro. Assim, em relação à visita técnica, eu me pergunto se não há uma resolução do Conselho Superior sobre isso? Não, não tem. Não tem nada a respeito disso, tá, Mauro? Em relação, só para trazer em relação à questão da SEX, né, a ideia é que esteja no setor e esteja junto com os calendários. Tá? Na mesma página onde tem os calendários, ter o calendário da extensão. Tá? Mas não está vinculado ao calendário Isso, de aulas que, vamos dizer assim, seria o calendário do ensino. Né? Isso. Tranquilo, beleza. Em relação à visita técnica, eu fui conselheiro do Consup no outro instituto e eu que propus a resolução da visita técnica, que vale para todos os campi. Então, a pergunta seria, não seria melhor lançar essa ideia para ser elaborada uma resolução pelo Conselho Superior, que aí é guarda-chuva para todos os campi? É só um questionamento mais do que uma sugestão, né? Seria interessante. Para a gente fazer uma proposta dessa, a gente tem que ter
aprovado e funcionando aqui. Né? E muito braço para depois trazer isso daí para discussão dentro do campus. Lembrando que o Instituto Federal de São Paulo hoje está com 42 campi em funcionamento, entrando mais 13. Então, para colocar isso daí como demanda lá, dá um trabalho danado, mas não impossível, tá, Mauro? E relevante a questão da proposta. No primeiro momento, o que eles vão pedir o que vocês têm? Daí a gente tem que chegar com uma proposta. Ok, se quiserem contribuição, eu posso propor. Mas só para fazer uma atualização, mais 10 campi estão chegando além desses 13, viu? Nossa Senhora! Vai dar trabalho. Mas vai vir dinheiro? Ou só vai vir campi? Então. Se só vier campi... Então, vamos lá, mano. Vamos lá. Viva a educação, né? Feliz. Gustavo, por favor. Depois Carol. Em algum momento no passado, as visitas técnicas estavam vinculadas à extensão, como evento, né? Eu posso verificar se alguma coordenadoria de extensão de outros campos já tem alguma coisa, ou enfim, não sei se tem alguma coisa mais antiga que trate disso, para tentar trazer como proposta inicial. Maravilha, por favor. Perfeito, Gustavo. Via na aba da Pró-Reitoria de Extensão que isso foi proposto. Distinto de viagem de estudo. Então, visita técnica, estágio, empreendedorismo, era vinculada à extensão. Maravilha. A ideia até, pessoal, do regulamento, dessa regulamentação como toda, é a gente verificar os casos que existem, diante da questão desses casos que existem, a gente trazer para cá, tá? Não é reinventar a questão da roda. E, mais uma vez, ter a discussão colaborativa de todos os servidores, tá? Então, semelhante ao que a gente está fazendo, inclusive encerrar hoje, né? A questão da complementação em relação à resolução 109. Né? As contribuições encerram hoje, possivelmente no próximo CONCAN a gente vai estar com o regulamento pronto. Dá a possibilidade de fala a todos e ouvir a todos. Essa é a ideia, tá? Carol, por favor. Eu queria entender por que surgiu isso. Está tendo alguma questão com relação às visitas técnicas? Porque a gente sempre fez visita técnica, houve algum problema? O que isso vai normatizar? Eu não estou entendendo o que tanto tem que normatizar nisso aí. O que está acontecendo, Carol? Até você, acho que até você viu o e-mail que o Barreto mandou recentemente, né, em relação à questão vamos falar assim, dos combinados que foram tratados e não são cumpridos, que é a questão de comunicar o quanto antes, né, ou para aqueles envolvidos, das visitas técnicas que vão ocorrer. Mas não está sendo cumprido ou não foi cumprido uma vez? Ele falou que não está sendo cumprido. Depois a gente pode até pegar a situação. Então, a situação que envolve é a questão de executar uma ação sem que os professores que estão dando aula naquele dia saibam, né, que está ocorrendo a questão dessa ação. Então, chega aqui e não tem estudante. Então, muitas vezes o professor ele preparou uma atividade, ou atividade avaliativa. Não, eu entendi a questão do e-mail, mas o que eu estou querendo entender é se isso é recorrente. Porque eu, por exemplo, sempre fico sabendo das visitas técnicas. Sempre sou informada das visitas técnicas. Então, se isso é recorrente, eu acredito que é necessário. Se não é recorrente, eu acho que a gente está matando barata com um bazuca, né? Mais coisa para a cabeça. Só por isso. Só essa questão. Mas o André saiu também, não dá pra gente... Não sei se aconteceu mais vezes com ele ou se alguém aqui já aconteceu, não sei. Que eu tomei conhecimento enquanto DAI foi só esse evento recente. Eu tenho uma outra preocupação, além da questão do aviso aos professores, que obviamente é importante, né? Eu acho que tem uma outra questão que primeiro, né?
quando a gente estiver tratando com os alunos do ensino médio, tem um procedimento, né? Ou seja, você tem que coletar a assinatura dos pais responsáveis, né? Além de informar os professores, né? E além disso, que eu sei, né? São coisas, vamos dizer assim, fundamentais. Eu só me preocupo um pouco com muitas situações recaindo sobre poucos colegas que se dispõem a fazer. A Carol mesmo é uma das colegas que geralmente ajuda nas viagens, né? Aquela viagem em Pissinguaba, né? Eu me envolvo praticamente só com Pissinguaba, que é um trabalhão, é a que mais dá trabalho por ser vários dias, né? Mas eu vejo o Flávio, por exemplo, que organiza quase todas. Eu acho que é uma questão de gosto, né? Dele querer também fazer. Só fico preocupado, assim, que às vezes recai... assim, organizar dá um trabalhão e nem todo mundo tem a mesma aptidão por aquilo. Mas na hora de subir no busão para ir, é uma facilidade só, né? A Carol sabe, ela ajuda a organizar em Pissinguaba, ela sabe o tanto de dor de cabeça que dá, o tanto de trabalho que dá. Nossa, mas Pissinguaba é muito diferente, né? Porque a gente tem que cuidar até da alimentação durante 4 dias. Então, sai fora um pouco do normal, né? Mas é super legal também, né? Aliás, esse ano nós não vamos fazer, né? Não sei se todo mundo está informado. Tem o 4º ano, calma. Ano que vem faz, relaxa. Por causa das questões do alojamento lá, né? Cada vez é uma gestão, uma bagunça. Eita. Então, vamos lá. Gustavo? Sobre essa questão das visitas técnicas, é uma dúvida mesmo, uma pergunta. Hoje elas estão sendo registradas em algum lugar? E se estão, se não estão, isso tem algum impacto nos indicadores do campus? Realização ou não de visita técnica, sei lá, para avaliação de MEC ou alguma coisa assim? Então, Gustavo, isso acaba sendo relevante, né? Por exemplo, para cursos superiores, no instrumento avaliativo do MEC, a realização de atividades como visitas técnicas, atividades culturais, né? São um dos vários critérios. A gente sabe que os colegas executam. A questão é que muitas vezes não tem um registro disso. E assim, gente, às vezes o registro é a gente criar aquele evento dentro do SWAP, os alunos se inscreverem ali para a gente ter os certificados, isso é um registro, né? Eu sei, burocratiza o processo, mas sem registro, para quem olha de fora, a gente não faz, para quem olha de fora. E no caso dos cursos técnicos, aí não tem uma avaliação pelo MEC, né? Mas, em tese, a SEICS tem que elaborar um relatório anual das atividades do curso, né? E aí, nele, vão constar essas outras atividades, né? Além das aulas. Aí, de novo, né? Se eu não registrei, como que eu comprovo? Essa está no PPC, né? Tem essa também. E tem muita coisa que está prevista no PPC, né? Atividade cultural, como chama? Projetos multidisciplinares. Então, se tudo isso não tem registro, ainda que a gente esteja fazendo, para quem olha de fora, né? E não é de fora assim. A gente não consegue convencer a reitoria que a gente faz isso, entendeu? Sem registro, para a reitoria a gente não fez. Então, talvez uma forma de registrar ajude a organizar. Não, foi nesse sentido mesmo a minha fala, né? Porque se há, vou usar a palavra cobrança, né? Mas não é essa palavra, mas se há uma cobrança depois, talvez um regulamento que explicite que é necessário registrar, né? Talvez seja interessante. Perfeito. Bom, seguindo a ordem da mão que está aqui, está a Carol, depois o Mauro. Carol abaixou. Mauro. Não. Oi, Carol? Beleza. Então, Mauro. Oi, Carlinhos, colega. Eu só mencionar que a questão da
A regulamentação da visita técnica estava vinculada, pelo menos lá atrás, 2014, 15, a orçamento na planilha do CONIF, né? E aí chove no campus, então quem mais usa, mais tem recurso. Enfim. Documentar nunca é demais. Bom, então vamos, só para a gente dar seguimento nessa situação, se vocês puderem levantar e encaminhar para a questão da direção, a gente vai compilando a questão dos artefatos que a gente tem, que a gente possa discutir a respeito desse procedimento. Depois a gente institui a questão de uma comissão, né? Faz uma proposta, dentro da proposta depois a gente faz chegar a todos do campus aí para que possam contribuir, ok? Bom, vamos lá. Assuntos gerais, dando sequência também à questão da mudança da vinculação aos professores aos cursos. Bom, vamos lá. Hoje, o que acontece dentro do nosso campus? Todo professor do Instituto Federal, juntamente com alguns outros servidores, estão atrelados à DAI. Tá? Então, eles estão vinculados ao Matheus. O Matheus é o chefe imediato desses professores. Bom, o que acontece? Hoje, na DAI, tem mais de 85 servidores vinculados ao DAI. Então, ou seja, se torna humanamente complicado gerenciar todo esse processo. Bom, dentro de todos esses servidores, né? Dentro dessas situações, por que nós, enquanto Campus Capivari, deixamos a DAI? Daí só deixa eu resgatar. Lá em 2016, 2017, o governo federal, ele destituiu os FGs, que era destinado aos coordenadores de curso, na época nem curso era área, tá? E instituiu o FCC, que é a função função de coordenador de curso. Isso. E nesse FCC, numa interpretação que o campus deu na época, era de que nesse FCC não ficava vinculado à questão de funções de gestão e funções que envolviam gerenciamento de pessoas e também de bens móveis, ativos. Bom, o Instituto Federal, né, São Paulo, fez as suas normativas considerando o FCC como FG. E assim funciona praticamente todos os campi, exceto Capivari mais um, tá? Que agora fugiu o nome. Bom, e diante da complexidade em gerenciar essa situação, a nossa proposta, enquanto direção, é levantar, fazer um estudo e trazer essa conscientização de que os professores passem a estar vinculados aos cursos ao qual eles pertencem, e não mais a questão da DAI. Assim, né, a gente teria um tratamento em relação, né, uma proximidade mais próxima dos docentes, né, do que ficar tudo em relação à questão da DAI. Fica mais próximo da questão do curso, da deliberação do curso junto à questão do coordenador. Qual que é a pretensão dessa mudança? Que não seja agora de imediato, e sim a partir do momento que nós tenhamos os novos coordenadores, né? Então, ontem foi startado o processo para a eleição dos novos coordenadores, né? Então, estamos aí recebendo os nomes dos servidores, dos professores que irão trabalhar na comissão dela, né? Então, os servidores interessados em participar da comissão eleitoral devem procurar a SEIC dos cursos integrados e os colegiados dos cursos superiores para indicar o seu nome para trabalhar na comissão eleitoral. Lá vai sair o código eleitoral com as situações como um todo. A previsão é que o novo coordenador assuma em 1º de dezembro, tá? Agora desse ano, tá? E a ideia é que, a partir também do 1º de dezembro, se a gente conseguir, já fazer a vinculação dos professores aos coordenadores de curso. Então, essa é uma ideia que a gente está em estudo, né? E aí
buscando a questão de enxergar a questão da viabilidade e que a gente compartilha com a questão do CONCAN. Alguma sugestão, ideia, colocação? Sim, Mauro? O Carlinhos, sim, uma preocupação é como fica aqueles servidores docentes como eu que estão em vários cursos. Pode haver algum tipo de conflito, antinômia? O coordenador de um curso se posiciona de uma maneira e o outro de outra maneira? A única coisa que eu antevejo é isso, mas acho muito positivo. Mauro, assim como acontece nos outros campi, a gente foi buscar a respeito disso, o professor fica alocado naquele curso que ele tem a maior quantidade de aulas atrelado a ele. Tá? Então, um exemplo, hoje, se você tem uma maior quantidade no curso técnico em Química, você vai ficar vinculado ao Della Volpe. Mas eu ministro também no RH. Não, a maior quantidade sua é em Química, então você está com o Della Volpe. Entendi. Se houver alteração no semestre seguinte, automaticamente isso se ajusta para o outro curso. Isso, aí o docente pede alteração da questão do setor e vai para outro curso. Tranquilo. Acho que a preocupação do Mauro é tipo assim, né? O coordenador de curso, ainda que sendo chefia imediata, ele vai tratar com... Cada coordenador de curso vai tratar com os docentes questões relacionadas ao curso. Então, vamos supor, eu esteja lotado no processos químicos. E aí, mas eu dou aula no integrado. Eu tenho que tratar com os dois coordenadores os assuntos relacionados aos cursos, cada qual com o seu respectivo coordenador. Tudo que é respectivo à minha parte enquanto servidor, né? Questões relacionadas comigo como servidor, aí eu vou tratar direto com o coordenador ao qual eu estou vinculado. Aí acho que é isso que talvez seja... Por exemplo, quem assina as suas férias? Vamos falar assim. Férias. Quem assina as férias? É o coordenador no curso ao qual você está vinculado. Tudo bem? Tudo tranquilo. Só entendendo que um semestre pode ser um curso, no outro semestre é outro. Tranquilo. Isso mesmo. Aí vai fazendo as alterações. Tá? Pessoal, mais alguma colocação nesse item? Então, vamos lá. Dando sequência, então. Mais agora a questão de comunicações, tá, pessoal? Bom, eu trago a questão do processo seletivo. Está startado, está anunciado, startado não, o processo seletivo, né, do nosso primeiro semestre de 2026. É o processo seletivo mais concorrido do Instituto Federal, tá? Inclusive na rede nacional. É onde tem a questão dos nossos cursos integrados, e esse é o nosso carro-chefe, tá? E a comissão de divulgação, ela já fez o anúncio, né? Então está nas redes sociais. Sexta-feira, acho que sexta ou sábado, sai publicada a questão do edital. Daí já abre a questão do período para as inscrições. Então, nós, enquanto atuantes no Instituto, ou até mesmo parceiros em relação à questão do Instituto, muito do que a gente ouve é quando que abre o processo seletivo, tá? Abre-se agora na próxima semana, então. Então, caso alguém busque informação, né, já está nas nossas redes, já está nos nossos sites, as informações que envolvem a questão desse processo seletivo o primeiro semestre de 2026. Ok? Bom, só pegar aqui. Aceitar o Washington, beleza? Bom, aí o outro item que a gente traz é a questão do projeto chamado Monitoramento dos Rios, em parceria junto com a SOS Mata Atlântica. Estava marcado para que a ação para que ela ocorresse no dia de amanhã, dia 19. No entanto, o nosso parceiro da USOS, ele entrou em contato conosco e pediu mais uma vez para a gente mudar a data, ficando para a próxima sexta-feira. Bom, o que envolve esse projeto do SOS Mata Atlântica? É a questão
do monitoramento do Rio Capivari. Qual que é a ideia, né? A ideia é que a gente faça uma coleta da água mensalmente e encaminhe para o SOS. E lá eles vão fazer, né, os estudos para dizer o quão está a nossa água, né? Então, a gente vai ser o parceiro nessa ação e caberá a nós fazer a questão da coleta. Então, todos aqueles que queiram participar e se envolver na questão do projeto, né, estão convidados. Bom, o outro assunto que eu comunico com vocês é a reunião com o prefeito. Não sei se vocês viram, tem um abaixo-assinado correndo na redes em relação à questão dos alunos, solicitando a isenção do transporte até o campus Capivari. Eu não sei hoje como que está a questão desse abaixo-assinado, mas a última vez que me passaram tinha mais de 300 assinaturas. É pouca ainda, mas está tudo certo. Bom, no entanto, né, assim que saiu a questão desse abaixo-assinado, eu resgatei a conversa com 2 vereadores de Capivari. Um era o Tiago Brajão, que foi presidente da Câmara o ano passado. Ele levou essa nossa reivindicação ao prefeito e ele se comprometeu a dialogar conosco após a eleição. A eleição já está fazendo 1 ano, né? E ele não sentou na mesa com a gente e descartou a questão do vereador Tiago Brajão. No entanto, a gente buscou também contato com o líder do governo, né? Que é o vereador Juan. O Juan, ele se comprometeu conosco em entrar em contato com o prefeito. Bom, o prefeito atendeu, né, ele e entrou em contato comigo nessa semana solicitando a questão de uma agenda, né, dando disponibilidade numa agenda. Então, eu tenho uma agenda com o prefeito anotada para o dia 1 de outubro, e lá nesse 1 de outubro a gente vai discutir a questão da isenção do transporte para os nossos estudantes. Tá? Espero retornar dessa reunião com uma excelente notícia a todos. Bom, outros assuntos eu abro para vocês, caso vocês queiram algum outro assunto que vocês queiram compartilhar, fiquem à vontade. Conselheiro Mauro, à vontade. Obrigado. Tem alguns assuntos bem bacanas. Um deles é que nós tivemos 5 trabalhos submetidos aí no 16º Connect. Um foi rejeitado, mas 4 aceitos. E um com convite para publicação imediata. 3 envolvendo os alunos do técnico em administração EGPT, envolvendo o professor Valdir e professor Ivonete, professor Fernando e eu, trabalhamos o ano inteiro. E o outro é envolvendo a curricularização da extensão com os estudantes da TPG e pega aí o período de 2023 até agora 2025. Ficamos muito felizes. O outro assunto... parabéns aos nossos alunos, enfim, né? O segundo destaque, presidente, é que nós temos um evento que intitulamos Mesa Redonda sobre experiências bilíngues da educação, no eixo aí da educação especial. Esse evento é organizado pelos cursos de pós-graduação em Educação Inclusiva de Ilha Solteira, em conjunção com o atendimento educacional especializado aqui do campus Capivari, na aba do AB CAPES. Um detalhe, né, de inovador é que os palestrantes são surdos, a tradução será para os não surdos. Ia mencionar ainda um outro muito bacana. Agradecer o apoio do diretor-geral, enfim, né, do nosso DAI também, que todo esse tempo tem dado todo o apoio, né? E um aspecto inovador também, por assim dizer, que juntou forças com os colegas lá em Ilha Solteira, na aba do AB CAPES. A gente está focando o Dia do Surdo, 23 de setembro, que está dentro aí da semana de inclusão, etc. e tal. Eu ia fazer uma menção en passant, presidente, que eu tomei ciência há instantes atrás, que o colega servidor Fernando enviou um pedido formal de desculpas referente àqueles 2 processos, mas não entrou na pauta. A gente só quis fazer menção aqui de que eu vi vários visualizaram, né? Eu também visualizei, e sugestão que entre na pauta da próxima reunião, se for adequado.
Eram esses Perfeito. 3 apontamentos. Somente agradecer, enfim, muito feliz com o mandato do nosso Carlinhos, né? Começou lá em abril, enfim, eu acho que vejo os comentários fora do campus, os parceiros, muito positivos, né? Então, eu queria transmitir, e em particular, eu aqui em São Paulo tenho muito contato com os colegas do campus São Paulo, também da reitoria, então chega notícias muito boas também do campus e também enaltecer a gestão, né? Por assim dizer. Obrigado. Ótimo, obrigado. É um trabalho coletivo, é esforço de todos. Posso? Espera aí, o Gustavo. Depois fala. Isso. É rapidinho, na verdade. É só dizer que está aberto para consulta pública a política de comunicação do IFSP. Está lá no site da reitoria, tá? É um ponto importante, apesar da gente não ter nos campos um profissional ou um cargo exatamente para comunicação, né? A gente tem a atribuição do CDI, tem as comissões de comunicação nos campos, mas a gente não tinha ainda uma política do Instituto Federal para comunicação, né? Então, só lembrar que está lá para consulta pública, para dar uma olhadinha, né? E fazer os apontamentos. Perfeito, muito bom. Obrigado, irmão. Bom, o Nord está aqui. Eu só queria falar, né, comunicar. Isso acho que já foi motivo de informação anterior, né? Mas o Campus Capivari havia se candidatado em 2023, não, 24, né? Para sediar o Congresso de Pós-Graduação do IFSP. A gente não foi contemplado para a organização do evento em 2025, ele aconteceu em Araraquara, acho que foi isso, Araraquara, né? O Mauro, inclusive, enquanto coordenador da pós-AE, a Paloma, enquanto coordenadora da EduTed, né? Estiveram presentes. E para o ano que vem, né? O Campus Capivari vai sediar o Compog, né? Então, alguns colegas se disponibilizaram para participar da comissão organizadora. O Mauro está, eu, a Meire, o professor Valdir, o professor Alexandre, o professor João, enfim, né? Fica aberto o convite para os colegas, né? É um evento que vai acontecer só em 2026, mas a gente precisa começar a pensar nele agora. Tanto é que nessa próxima segunda-feira a gente tem aí uma reunião com a Pró-Reitoria de Pesquisa, na figura do professor Adalto, e com o diretor de pós-graduação, do professor Orlando, né, para começar a discutir a organização. Então, muito em breve, né, a gente vai ter mais informações sobre isso. O Campus Capivari já sediou um CONICT, agora, para o ano de 2026, a gente vai sediar o Compog. Muito bom. Mauro? Muito bem colocado, nosso Dai. Esse era o quarto tópico que eu queria mencionar. Ressaltar, eu trabalho em conjunto mesmo, né? Ressaltar em que 2024 o Campus Capivari foi o campus que apresentou mais trabalhos que foram aceitos no Compog. Agora em 2025 foi um número expressivo, não foi maior, mas enfim, né? Então eu acho que enaltece a nosso coletivo, a nossa gestão, e sim, bora para cima com o Compog. Maravilha, tudo certo. Bom, pessoal, mais algum comentário? Podemos encerrar? Entendo que sim. Então, agradeço a presença de todos, né? Agradeço aí a colaboração, né, para as nossas discussões, embora a nossa pauta seja enxuta, mas a discussão foi muito salutar, muito boa, muito interessante, assim como deve ocorrer mesmo na questão de um ambiente que a gente busca a discussão de uma forma a ouvir a todos, né, e dar ambiente de fala a todos, né, e assim a gente tomar as decisões corretas para o desenvolvimento e ações do nosso campus, ok? Obrigado a todos e a todas, uma ótima noite e até mais, pessoal.